E a vida eterna é esta, que todos conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. João 17,3. Durante séculos tem se debatido esta questão: Jesus é o Deus único ou é o Filho do Deus único? O fato de Cristo também ser chamado de Deus é algo que só será explicado e compreendido completamente na eternidade. O que vou apresentar é um entendimento mais próximo da lógica humana, com base em um está escrito, levando-se em conta que a Bíblia não pode se contradizer. Caso não se recorde completamente das lições anteriores, recapitule-as para ter um melhor embasamento a fim de captar plenamente o conteúdo desta. Nas lições anteriores, vimos o seguinte. Lição 3. Deus é único, Deus é um só e há um só Deus, o Pai. Lição 4. Deus tem um filho, ele foi gerado de Deus, ele nasceu de Deus. Lição 5. Jesus é o Filho de Deus, gerado duas vezes, uma na eternidade e outra aqui na terra. Lição 6. Deus é uma pessoa e o Filho de Deus é outra pessoa. O Filho tem um Deus que é o seu Pai. Porém, a pergunta continua: como conciliar o fato de que existe um só Deus, o Pai, com as declarações bíblicas, onde o Filho de Deus é chamado também de Deus? Vamos para as perguntas e a Bíblia vai te responder. Primeira pergunta: além do Pai e do Filho, quem mais foi chamado de Deus? Então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto como Deus, Elohim, a Faraó. Êxodo capítulo 7, versículo 1. E ele falará por ti ao povo, assim ele te será por boca, e tu, Moisés, lhe serás por Deus, Elohim. Êxodo capítulo 4, versículo 16. Contra Deus, Elohim, não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Êxodo capítulo 22, versículo 28. Aos juízes não maldirás, nem amaldiçoarás ao governador do teu povo. Êxodo capítulo 22, versículo 28. Que é o homem para que te lembres dele? Ou o filho do homem para que o visites? Fizeste-o um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Hebreus capítulo 2, versículos 6 e 7. Que é o homem, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que te o visites. Contudo, pouco abaixo de Deus, Elohim, o fizeste, de glória e de honra o coroaste. Salmos capítulo 8, versículo 4 e 5. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, Elohim. Mas quanto a nós, andaremos em nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. Miqueias capítulo 4, versículo 5. Segunda pergunta: Jacó lutou com quem? Com Deus ou com um anjo? Lutaste com Deus, Elohim. Gênesis capítulo 32, versículo 28 e 30. Lutou com um anjo e prevaleceu, chorou e lhe fez súplicas. Oséias capítulo 12, versículo 4. Terceira pergunta: o anjo do Senhor no deserto levava o nome de quem? Eis que eu, Deus, envio um anjo adiante de ti para guardar-te pelo caminho. Ouve a sua voz, não sejas rebelde contra ele, porque não perdoará a tua rebeldia, porque nele está o meu nome. Êxodo capítulo 23, versículo 20 até 21. Nota: Moisés, os juízes de Israel e anjos. O anjo que lutou com Jacó, bem como o anjo do Senhor e deuses pagãos, todos foram chamados de Elohim, Deus. Agora veja o que está escrito em 1 Coríntios
capítulo 8, versículos 5 até 6. Pois ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas e por ele nós também. Nota: o termo hebraico Elohim, bem como o termo grego Theos, traduzido para Deus, tem dois sentidos. O primeiro deste é quando designa Deus o Pai, aquele que governa e preside sobre todas as coisas, no céu e na terra. Neste sentido, as Escrituras afirmam que Elohim, Deus, é um só, e Theos, Deus, é único, é o Todo-Poderoso, o imortal, aquele que nunca foi visto. O outro sentido é quando Deus único, o Pai, dá a outro ser algum tipo de autoridade superior, ou no céu ou sobre a terra, entre os homens, ou autoridade para impor julgamento sobre os homens, sendo dessa maneira e nesse sentido considerado e chamado de Elohim, Deus. O anjo do Senhor, que guiou o povo de Israel no deserto, levava o nome de Deus. Tanto Moisés como o anjo que lutou com Jacó foram chamados de Deus, Elohim. Os juízes em Israel foram chamados de Deus, Elohim. Os anjos foram chamados de Deus, Elohim, em Salmos, capítulo 8, versículo 4 até 5. Mas eles eram um Deus único, aquele que nunca foi visto de forma alguma. Eles foram chamados de Deus, porque representavam Deus, tinha a autoridade de Deus para agir como se fosse o próprio Deus, o Pai. Ora, se os anjos criados por Deus, Moisés e os juízes de Israel, homens pecadores, foram chamados de Deus, Elohim, quanto mais a Jesus Cristo, o divino Filho de Deus? Aquele que foi gerado de Deus, o qual tinha a mesma natureza de Deus, aquele por quem Deus criou todas as coisas. Ele podia e foi chamado de Deus, porque ele representou Deus. Ele é a maior revelação de Deus. O Pai deu a ele todo o direito e autoridade de ser chamado de Deus, porque ele herdou esse nome do Pai, em Hebreus capítulo 1, versículo 4. Moisés, anjos e os juízes de Israel foram chamados de Deus, porque eles representavam Deus, mas eles não herdaram esse nome. Porém, o Filho de Deus, o qual foi gerado de Deus, herdou o nome do seu Pai e é tão divino quanto Deus o Pai. Cristo foi chamado e reconhecido como Deus, porque ele tinha a mesma natureza de seu Pai, pois ele nasceu, saiu de Deus, e porque o seu Pai deu a ele o direito e a autoridade de assim agir. No entanto, o Pai é o soberano do universo, o único Deus, e o nosso Senhor Jesus Cristo é o Filho dele. O próprio Jesus reconhece que Deus é seu Pai e seu Deus, em João capítulo 20, versículo 17, e o único Deus, em João capítulo 17, versículo 3. Quarta pergunta: Jesus herdou um nome e levava o nome de quem? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
Isaías capítulo 9, versículo 6. E chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 23. E ele, Jesus, permanecerá e apacentará ao povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, seu Deus. Miqueias capítulo 5, versículo 4, e leia o verso 2. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Hebreus capítulo 1, versículo 4. Quinta pergunta. Jesus tem um nome acima de todo nome? Quem deu a ele esse nome? Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome, que me deste. João capítulo 17, versículo 11 até 12. Nota. Alguns textos no Novo Testamento apresentam Jesus como se ele fosse o Deus do Antigo Testamento. Isto ocorre porque Deus se manifestou ao homem por intermédio de Jesus. Deus estava com Cristo reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Cristo no Antigo e no Novo Testamento tinha autoridade para agir e falar como se fosse o próprio Deus, o Pai. Jesus é a manifestação do Pai entre os homens. Contudo, ele é apenas o Filho, agindo e falando como se fosse o Pai. Sexta pergunta. O Filho de Deus foi chamado de Deus porque ele revelou e apresentou o Pai? Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. João capítulo 1, versículo 18. Respondeu-lhe Jesus: quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. João capítulo 14, versículo 9. Sétima pergunta. Os judeus acusaram Jesus de quê? E qual foi a resposta de Jesus? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. João capítulo 10, versículo 33. Dizeis vós, blasfemas? Porque eu disse, sou filho de Deus? João capítulo 10, versículo 36. Nota, Jesus nunca disse que era Deus. Ele sempre afirmou que era o Filho de Deus. Conclusão. Deus é o Pai de Cristo. Cristo é o Filho de Deus. Ao Filho foi dada uma posição exaltada. Ele foi feito igual ao Pai. O Filho participa de todos os desígnios de Deus. Próxima lição. Tudo em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.